Olá, meus queridos alunos, dando continuidade às nossas atividades à distância. Hoje nós vamos fazer um resumo sobre as leis de Newton. Vamos começar esse estudo fazendo algumas perguntas. Primeiro, por que quando o ônibus freia ou acelera, somos empurrados para frente ou para trás? Segundo, por que precisamos utilizar o cinto de segurança quando estamos no carro? Terceiro, como é possível retirar um papel debaixo de uma garrafa sem tirá-la do lugar? Quarto, por que não é possível uma pessoa se erguer puxando seu próprio cabelo? Mas antes de responder, precisaremos conhecer alguns conceitos fundamentais da física. As leis de Newton. As leis de Newton são leis que determinam como a ação das forças influencia no estado de movimento dos corpos. Então nós vamos verificar que, segundo as leis de Newton, a força ela influencia no estado de movimento dos corpos. Isaac Newton trouxe grandes contribuições para a humanidade com seu estudo nas mais diversas áreas da ciência, principalmente em física e em matemática. Tem algumas leis formuladas por Newton que são muito utilizadas tanto na física quanto na matemática, que são essas aqui, ó. Primeiro, o desenvolvimento da gravitação universal. Então, Newton ele estudou a força gravitacional. Segundo, o estudo sobre os fenômenos ópticos que possibilitam a elaboração da teoria da cor dos corpos. Ele também estudou os fenômenos ópticos. Terceiro, a criação e desenvolvimento dos cálculos diferencial integral, que é muito utilizado na matemática, o cálculo integral. Quarto, o binômio de Newton. Quinto, o estudo das leis dos movimentos, certo? Que nós vamos estudar agora, que são as leis de Newton, beleza? Então, Newton trouxe muita contribuição tanto para o ensino da matemática quanto para o ensino da física. Força. O que vem a ser força? É qualquer agente capaz de produzir no corpo uma aceleração ou uma deformação. Então, nós temos alguns exemplos aí. Onde estão as forças? Elas estão presentes em todas as situações cotidianas, até mesmo onde você nem imagina. Sempre há um tipo de força envolvida num fenômeno. Primeira lei de Newton, que também é conhecida como a lei da inércia. Todo o corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme, em linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças imprimidas sobre ele. Então, a lei da inércia diz o seguinte, que todo o corpo tende a permanecer em repouso, ou seja, parado, certo? Ou em movimento uniforme, que é com uma velocidade constante, sem variar a velocidade, ao menos que ele sofra a ação de uma força externa, tranquilo? Então, se um corpo não sofrer nenhuma ação de uma força externa, a tendência dele é permanecer parado ou em movimento contínuo. Então, esta aí é a primeira lei de Newton, é a lei da inércia. Então, nós temos os referenciais inércia aqui. Ó. A primeira lei de Newton não faz distinção entre um corpo estar em repouso ou estar em movimento, certo? Uniforme. O fato do corpo estar em um ou em outro estado depende do referencial, que são os sistemas de coordenadas, em que o corpo está observado. Então, nós temos duas figuras aí. Ó. Aqui eu tenho um ônibus, certo? Dentro do ônibus eu tenho um objeto e tenho uma pessoa. Fora do ônibus eu tenho uma pessoa aqui observando, né? Então, o ônibus está em velocidade constante. Então, vamos ver o que acontece aqui. Ó. Primeira situação da pessoa com o objeto, que está dentro do ônibus, né? Os dois. Em relação a mim, o pacote está em repouso, certo? Então, a pessoa está dizendo que esse pacote aqui está em repouso em relação a ela. Por que está em repouso? Porque suas coordenadas não mudam, né? Pois suas coordenadas permanecem constantes em relação ao referencial. Assim, segundo a primeira lei de Newton, ele tende a permanecer em repouso, a não ser que alguma força atue modificando seu estado, certo? Então, se não houver nenhuma força atuando aqui dentro, certo? Os dois corpos vão permanecer em repouso, porque suas posições não mudam. Vamos imaginar agora o objeto para essa pessoa que está fora aqui do ônibus.
Ei, aquele pacote que está em cima da mesa está em movimento, pois suas coordenadas estão mudando em relação a esse referencial adotado. Então, a posição do objeto em relação à pessoa que está fora está em movimento, porque suas posições estão mudando. Já a posição do objeto em relação à pessoa que está aqui dentro está em repouso, porque suas coordenadas não mudam. Tranquilo? Então, segundo a primeira lei de Newton, eles tendem a permanecer em repouso ou em movimento uniforme, certo? Até que uma força atue entre eles. Segunda lei de Newton, que é conhecida como princípio fundamental da dinâmica. A mudança do estado de movimento de um corpo é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção da linha reta na qual aquela força foi imprimida, certo? Então, é o seguinte, a segunda lei de Newton, que estuda o princípio fundamental da dinâmica, diz o seguinte, que a força resultante é igual à massa do corpo vezes a sua aceleração, certo? Então, força resultante vai ser dada em Newton, a massa é dada em quilo e a aceleração é dada em metros por segundo ao quadrado. Tranquilos? Então, aqui nós temos alguns exemplos de aplicação da força. Observe bem que na letra A, eu só tenho uma força atuando num bloco de massa m, certo? Eu tenho aceleração, então a força resultante é igual à própria força F, que é massa vezes aceleração. Já no exemplo B, nós temos o mesmo bloco M, certo? Só que ele está sofrendo ação de duas forças, F1 e F2. Elas estão em sentidos contrários. Então, quando as forças que estão atuando no bloco estão em sentidos contrários, a força resultante é obtida pela subtração entre elas. Eu vou pegar a maior força menos a menor. Então, força resultante é F1 menos F2. Certo? Então, F1 menos F2 vai ser igual a massa vezes a aceleração. A letra C, o raciocínio é idêntico à letra B. Ó, estão em sentidos contrários. Então, a força resultante é F1 menos F2. E vai ser igual a massa vezes a aceleração. Já na letra D, eu tenho três forças atuando sobre o bloco de massa M. Tenho duas no mesmo sentido, F2 e F3, e tenho o F1 em sentido contrário. Então, a força resultante, que é a massa vezes a aceleração, vai ser obtida da seguinte forma. Eu vou pegar a maior força, que é F1, menos F2, menos F3, porque estão em sentidos contrários. E isso aqui vai ser igual a massa vezes a aceleração. Na letra E, eu tenho duas forças também, uma está na direção vertical e outra está na direção horizontal. Então, eu vou traçar uma reta entre elas e vou formar um triângulo. Então, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. O que diz o teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, eu vou dizer que a força resultante ao quadrado é igual a F1 mais F2, ambos ao quadrado. Tranquilos? Já aqui, eu vou aplicar a lei dos cossenos. O que diz a lei dos cossenos? Força resultante ao quadrado, certo? Que é essa força aqui, é igual a F1 ao quadrado, que é essa força, mais F2 ao quadrado, mais 2 vezes F1 vezes F2 vezes o cosseno do ângulo alfa. Tranquilo? Então, nós temos várias possibilidades de aplicando a força. Vai depender muito, a forma da força resultante vai depender muito do sentido e da direção das forças que estão atuando no corpo. Beleza? Terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. O que nos diz? Que toda ação corresponde a uma reação igual, na mesma direção e em sentidos contrários. Meus guerreiros, o que é direção e o que é sentido? Quando eu falo em direção, eu estou me referindo a horizontal ou vertical. Quando eu falo em sentido, ou é da direita para a esquerda ou é da esquerda para a direita. Então, não vão confundir direção com sentido. Direção horizontal ou vertical. Sentido, direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Então, aqui nós temos duas observações aqui. Ó. Primeira, o par ação e reação nunca se equilibra, pois as forças atuam em sentidos diferentes, que é isso aqui. Ó. A força do bloco A para o bloco B é igual a menos a força do bloco B para o bloco A. Ação e reação. O par aparece instantaneamente, então qualquer uma das forças pode ser ação ou reação. Tranquilos? Aqui nós temos a força peso atuando sobre a Terra, certo? A força peso ela vem sempre de cima para baixo, certo? Então, o que é a força peso? Vai ser a massa do objeto, certo? Vezes a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade aqui na Terra
é aproximadamente igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Tranquilos? Então vamos exercitar. Primeiro, apesar de um caminhão no posto fiscal de uma estrada, são utilizadas 3 balanças. Sobre cada balança são posicionadas todas as rodas de um mesmo eixo. As balanças indicam 30.000 Newton, 200.000 Newton e 10.000 Newton. Então observe bem, a partir desse procedimento é possível concluir que o peso do caminhão é. Então observe bem aqui, pessoal. Eu tenho 3 forças atuando aqui, ó, N1, N2 e N3. Quando eu coloco o caminhão sobre a balança, o caminhão, em relação à balança, ele vai aplicar uma força-peso em sentido contrário a essas 3 forças aqui, ó. Então as forças são a ação e aqui seria como fosse a reação. Então, vamos para a resolução. Como o caminhão está em repouso, a força resultante atua sobre ele é nula, certo? Então, para ser nula, a força-peso é igual à somatória das outras 3 forças, N1 mais N2 mais N3. Então, peso é igual a 10.000 mais 20.000 mais 30.000, que são as 3 forças que estão atuando. Somando as 3 vai nos dar 60.000 Newton. Então, a alternativa correta é a letra E. Então, a força-peso anula essas 3 forças aqui, então elas são iguais. Tranquilo? Exemplo 2. Qual a força resultante das figuras abaixo? Então, aqui na primeira figura eu tenho um bloco em repouso e está atuando 2 forças, F1 e F2, em sentidos contrários, certo? Então, como as forças estão atuando em sentidos contrários, nós vamos ter que subtrair. Então, vai ser F1 menos F2. 50 menos 14 nos dá 36. Então, como ele pediu apenas a força resultante, é 36 Newton. Alternativa correta, letra B. Na segunda figura, nós temos 3 forças atuando, 2 no mesmo sentido e uma no sentido contrário. Então, nós vamos somar as 2 forças que estão no mesmo sentido e subtrair da força em sentido contrário. Então, força resultante é igual a F1 mais F2, menos F3, certo? F1, 18, F2, 17 e F3, 21. 18 mais 17 vai nos dar 35, menos 21 nos dá 14 Newton. Então, a alternativa correta é a letra D. Exemplo 3. Qual a aceleração adquirida por um corpo de massa de 3 kg? Então, a massa desse corpo aqui é 3 kg, ele está em repouso, que está sofrendo ação de 2 forças conforme a figura abaixo. Então, eu tenho a força F1 e a força F2, em sentidos contrários. Nós já até fizemos esse cálculo aqui, ó. Como as forças estão em sentidos contrários, nós subtraímos. Então, 50 menos 14 nos dá 36, certo? Como a força resultante, lá pela segunda lei de Newton, é massa vezes a aceleração, nós temos força resultante, massa vezes a aceleração. A força resultante nós calculamos, deu 36. A massa do corpo ele nos deu 3 kg, vezes a aceleração. 3 está multiplicando, passa dividindo. 36 por 3 dá 12 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração é de 12 metros por segundo ao quadrado. A alternativa correta é a letra C. Exemplo 4. O peso de um objeto na Lua é de 48 Newton. Então, um objeto que foi levado para a Lua está pesando 40. O peso dele é de 48 Newton. Determine o peso desse objeto na Terra, certo? Então, ele quer saber o peso desse objeto agora na Terra. Ele deu a gravidade da Terra de 10 metros por segundo ao quadrado e a gravidade na Lua é de 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, primeiramente, nós vamos fazer o cálculo para ele lá na Lua, certo? A força-peso é definido como o produto da massa pela gravidade. Sendo assim, podemos escrever que o peso do objeto na Lua é. Então, o peso dele na Lua é igual a massa vezes a gravidade da Lua. O peso dele na Lua ele deu 48. Massa m vezes 1,6, que é a gravidade na Lua. 1,6. Está multiplicando, passou dividindo. 48 dividido por 1,6 deu 30 kg. Então, o peso desse objeto, tanto faz na Terra quanto na Lua, é o mesmo objeto. Certo? Então, a massa dele, tanto faz na Lua quanto na Terra, vai ser de 30 kg. Então, a massa independe da gravidade. Assim, a massa do objeto na Terra também é de 30 kg. Então, o peso do objeto na Terra é, portanto, então, peso é massa vezes a gravidade, que seria a gravidade da Terra, certo? Peso é igual a 30, foi o peso que ele... 30, que é a massa que nós obtemos. A gravidade na Terra... 10, tem um erro aqui, seria um T, a Terra.
30 vezes 10 nos dá 300 newton. Então a alternativa correta é a letra D. Então, meus queridos, eu vou estar passando as questões para vocês lá no Google Classroom. Vocês vão entrar lá e vão resolver essas questões. Beleza? Forte abraço e até a próxima.